Léo Duarte é a bola da vez. É, rapaz, o zagueiro é o primeiro contratado da mid-season de contratações do Clube Atlético Mineiro. E nós vamos apresentar um pouco dele aí para vocês. Será que é uma boa contratação? Fique sabendo tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Dali, meu povo, sejam bem-vindos para mais um vídeo neste lustroso canal Léo Brasil aqui. E hoje estamos aqui unidos, firmes e fortes, para trazer para vocês tudo e muito mais sobre ele, rapaz. O Atlético surpreendeu aí a galera, né, durante essa semana. Aliás, surpreendeu praticamente todo mundo contratando aí, pelo menos anunciando a contratação de um zagueiro aí que não era esperado, e nós vamos falar tudo sobre isso e muito mais, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Começando para você saber quem é este cidadão, inclusive já trazendo para vocês o comunicado aí, né? Obviamente a arte é nossa, mas o comunicado é do Atlético. Muito prazer, este é Léo Duarte. E eu vou ler para vocês aqui o que foi passado para a gente pelo próprio clube, tá? Isso aqui não teve especulação, não teve nada. Isso aqui foi o clube que mandou diretamente para todo mundo aí. E é o seguinte, o Galo comunica que acertou todas as bases negociais para a contratação do zagueiro Léo Duarte, de 23 anos, cujo vínculo com o Istambul Basaksehir se encerrou em 30 de 5 de 2026. Ó, pelo menos um nome bonito esse cara tem, né? E a assinatura definitiva do contrato de trabalho, que terá a duração de 3 anos e meio, e o anúncio oficial estão condicionados à realização e aprovação dos exames médicos agendados para meado de junho, tá certo? Essa aí foi a informação do Galão e a gente, claro, publicou aí com essa imagem e trouxe tudo para vocês, tá certo? Então, nós vamos falar um pouco aí deste zagueiro, afinal de contas, quem é esse rapaz, de onde ele veio, por que vem? Estavam falando outro nome e agora veio o nome desse camarada. Muitas coisas surgiram de uma hora para outra. Então nós vamos trazer tudo para vocês. Primeiramente, né? Leonardo Campos Duarte da Silva. Um belíssimo nome, Leonardo. Parabéns, né, Léo Duarte? Parabéns aí. Seus pais já demonstram ter um gosto ímpar para nomes. Leonardo é um nome lindo. Isso aí, né, não preciso nem comentar. Mas vamos lá então. Leonardo Campos Duarte da Silva, conhecido como Léo Duarte, tá? Nascido em Mococa. Rapaz, nem sei onde fica Mococa. É no Brasil, mas enfim. Ele tem 1,83 de altura, um zagueiro com uma altura mediana, né? Pra zagueiro, obviamente, né? Pra mim ele é alto pra caramba. Mas pra uma altura de zagueiro aí, tá uma altura ok. Defensor, utiliza o pé direito para jogar, tá? Um jogador de 29 anos, como eu falei, avaliado aí pelo Transfer Market em cerca de 2,5 milhões de euros. Essa avaliação aí ela pode, obviamente, variar para mais e para menos. Tá vindo lá da primeira divisão da Liga Turca, né? Tava lá na Turquia, em Istambul. E aí, meus amigos, trazendo um pouco dos números para vocês aí com relação aos clubes e tudo mais que ele passou. Para quem não sabe, ele começou sua carreira ali no Flamengo, tá? Ele era do Flamengo, fez 92 jogos com a camisa do Flamengo, foi naquela época ali do Jorge Jesus e tudo mais. Depois foi contratado pelo Milan. No Milan não vingou muito, teve apenas 9 partidas. E já no Başakşehir foram 205 partidas, tá? Na carreira ele tem 309 partidas, 4 gols, 5 assistências, 34 cartões amarelos, 2 expulsões por duplo amarelo, quer dizer, nunca tomou um vermelho. É um jogador aí que não é um jogador faltoso, agressivo, violento, que é expulso direto, pelo menos esse é um ponto positivo aí a favor dele, visto a quantidade de partidas que ele fez, afinal de contas aí, nessas partidas aí do Başakşehir, a maioria delas ele esteve atuando como titular, é um jogador aí muito utilizado pelo time, se eu não me engano ele fez das últimas 40 partidas, 41 partidas, ele esteve 40 partidas como titular, tá?
É mais ou menos isso aí. Daqui a pouco eu trago o número. Aliás, eu já tenho o número certinho aqui. Mas é mais ou menos isso mesmo. Ah, vamos lá. Ó. Em 2025. É, aqui, ó. 2025. É porque agora eu tenho aqui os dados de 2026. Vamos lá, vou trazer os dados todos para vocês entenderem então. De 21, nos anos de 21 e 22, ele teve 33 jogos com 31 jogos como titular. Não fez gols, não teve assistências. Na temporada 22-23, aquela temporada é meiada, né? 21-22, depois 22-23. Na temporada 22-23, 45 jogos ele participou, 43 como titular, teve 2 assistências. Na temporada 23-24, 31 jogos com 30 jogos como titular, 1 assistência. E na temporada 24-25, 41 jogos, 40 como titular, 2 gols e 1 assistência, tá? E aí nessa temporada atual, pelo time turco, foram 34 jogos, e se eu não me engano ele esteve como titular em quase todos também, acho que foram 33. Esse aqui eu não tenho ainda, mas acho que são 33 jogos como titular. Uma assistência, 93% de acerto no passe, aí falando dessa temporada atual, 25-26, 57% de eficiência nos duelos, 59% de eficiência em duelos aéreos, e nós vamos falar muito sobre isso, 148 cortes, 42 desarmes, 244 ações defensivas e não cometeu grandes erros que levaram seu time a tomar um gol, né? Aquele erro clássico, errei o passe, tomei o gol. Isso não chegou a acontecer. Trazendo para vocês também um pouquinho do histórico físico dele, ele não é um jogador que tem um histórico grande de lesões, tem algumas lesões na carreira, mas não muitas, apesar de que lá a temporada ela é bem mais tranquila do que aqui, né? Então o Atlético vai ter que saber dosar isso. Na temporada 21 ele ficou 18 dias fora, teve apenas uma lesão. Em 22 foram 27 dias fora de partidas com 2 lesões. Em 23 foram 27 dias também fora por conta de 2 lesões. Em 24 aí ele já teve um momento pior ali, né, em 2024. Foram 4 lesões e aí acabou ficando 2 meses fora. Em 25 ele ficou cerca de 53 dias fora aí com 3 lesões. E no ano passado ele ficou apenas 9 dias fora, teve uma lesão. Então ele é um jogador aí que não tem tanto histórico de lesão, tanto histórico de estar fora de grandes partidas, tá? Ainda trazendo para vocês um pouco mais dessas informações do jogador, é um jogador aí que tem alguns títulos na carreira e a maioria com o Flamengo. Na verdade, acho que todos quase todos com o Flamengo, né? Ele foi campeão ali do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa São Paulo de Juniores com o Flamengo e também campeão carioca. Tá? Então ele tem um histórico aí até interessante com relação a ganhar títulos. Agora, vamos a alguns pontos aí importantes do jogador. Ele é um jogador destro, tá? Não quer dizer que ele não possa jogar do lado esquerdo, mas se o Atlético tiver um mínimo de inteligência futebolística, não vai colocar ele do lado esquerdo, né? Porque se você pegar aqui, ó, vou mostrar para vocês o gráfico, o mapa de calor dele, né? Basicamente ele só joga do lado direito, somente do lado direito. Se o Barba resolver utilizar um esquema com 3 zagueiros, o Juan Tressolde, por exemplo, poderia ser este zagueiro central e ele fazer o direito. Ele também tem capacidade de fazer o central. Ele consegue fazer o esquerdo? Provavelmente, mas não é o ideal. O ideal é a gente ter um zagueiro ali que consegue atuar por aquele lado. Mesmo que seja destro, ele tem que ter o costume de fazer o desarme ali daquele lado. E pelo mapa de calor do jogador, claramente ele não joga daquele lado. Então, se o Atlético não quiser minar o jogador, e se o jogador também não quiser se queimar, não aceite jogar do lado esquerdo. Seja o zagueiro do lado direito que você vai sofrer menos, meu filho. Tá? Porque tá aí o mapa de calor dele, vocês podem ver que tá todo o lado direito. E aí não tem nem muito o que falar sobre isso não, tá certo? E é isso, agora trazer para vocês um pouco de informações com relação a campo e bola. Antes até de eu trazer campo e bola, hoje também saiu pra gente aqui a informação, no caso hoje no dia que eu tô gravando esse vídeo, né? Você já deve estar vendo no dia seguinte, provavelmente, ou até no outro. O treinador do jogador, ele soltou uma carta aberta, né, uma carta para a mídia, para o jogador.
E aí eu vou ler para vocês aqui, né, até para mostrar que provavelmente é um bom jogador, afinal de contas não é todo treinador que o cara sai e o treinador se manifesta dessa forma. Mas vamos lá então, né, trazer aqui para vocês a carta. Você é um exemplo perfeito. Aliás, primeiro, caro Léo, abre aspas para a carta. Caro Léo, você é um exemplo perfeito do que realmente significa uma liderança silenciosa. Você mostrou a todos que não é preciso ser a pessoa mais barulhenta da sala para se tornar um verdadeiro líder. Você falou muito pouco, mas suas ações em campo falaram mais alto do que quaisquer palavras poderiam. O futebol era a sua linguagem. Seu profissionalismo, sua calma, seu caráter e a forma como você se comportava todos os dias conquistaram o respeito de todos ao seu redor. Sou verdadeiramente grato por nossos caminhos terem se cruzado. Foi uma grande honra trabalhar com você, não apenas porque tive a oportunidade de conhecer um excelente jogador de futebol, mas também um ser humano ainda melhor. Sentiremos muito sua falta. Desejo a você e a sua família nada além de felicidade, saúde e sucesso para o futuro. Obrigado por tudo. Nuri Sahin, técnico do Istambul Basaksehir. Nossa senhora, toda hora vai o nome. Basaksehir. Então tá aí a carta aberta que o treinador postou, né, para o jogador. Então aí a gente já tem uma ideia, já tem uma noção de que é um jogador que de fato fez diferença, né? E chamou a atenção aí do treinador, tá certo? Dito isso, falando um pouquinho, né, do campo e bola, pontos positivos, pontos negativos, pontos mais ou menos, enfim, vamos lá. Primeiro deles eu já falei para vocês, é um zagueiro que vai jogar pelo lado direito. Só se o Atlético quiser muito queimar o cara ou o cara quiser se queimar que ele vai jogar do outro lado. Então, eu não espero ele jogando ali pelo lado esquerdo. Lado direito esse que já tem Ivan Roman, o Juan Tressolde, se você tiver dois zagueiros, né? Ivan Roman, Juan Tressolde, o Lianco, o Lianco. O Vitão também era para ser ali, mas o Vitão consegue até jogar do lado esquerdo, mas seria principalmente do direito. Quer dizer, você tem muita concorrência ali daquele lado. Eu não sei se o Atlético vai disponibilizar outros jogadores, se vai vender, se vai manter todo mundo. Realmente não sabemos. Ou se ele vai jogar com 3 zagueiros fixos, ao invés de usar, por exemplo, o Natanael como um terceiro zagueiro barra lateral. Não sabemos qual que vai ser a ideia. Mas está vindo aí mais um zagueiro. Ele é uma oportunidade de mercado. Então, paciência, né? Primeiramente, um bom em jogadas de recuperação e corte rasteiro. Tá? É um jogador aí que tem uma destruição de jogada rasteira muito boa. Tá? Não é um jogador tão lento, mas também não é um jogador de velocidade. Né? Acredito que se você colocar ele e o Tressolde para correr lado a lado ali, talvez o Tressolde vença. E ele não é tanto assim da corrida, mas também não precisa tanto porque ele é um jogador que pela material que eu vi, vídeos e também o jogo que eu assisti, ele é um jogador que se posiciona muito bem defensivamente em campo, e aí quando o cara se posiciona bem, ele acaba encurtando bastante os espaços, né? É um jogador principalmente de bom passe e saída de bola, assim, pelo menos no que eu vi. No Flamengo, me parece que ele não era tanto, tá? Eu assisti ali alguns vídeos dele do Flamengo, me parece que ele não era tanto, mas no atual time que ele estava, me parece que ele era o cara da saída de bola, da saída de bola qualificada, saía ali dando os passes certinhos e tal, às vezes uns passes mais em profundidade. É um jogador que às vezes gosta de aparecer no ataque também, né, mas bem pouco. Ele não é aquele cara que fica lá o tempo todo, mas ele aparece de vez em quando como um coringa ali no ataque. Tá? Bom posicionamento, eu já falei. Preciso nas ações de desarme, né? Eu vi o material dele e ele estava muito bem nos desarmes de carrinhos e tal, muito preciso. Não é aquele carrinho para arrebentar, aquele carrinho que você sabe que pode pegar o adversário. Não, ele calcula muito bem ali as chegadas dele. Não, como eu já falei, né, não tem histórico de grandes lesões na carreira, mas pela quantidade de lesões ali e pela quantidade de jogos que é feito, tem que ter um certo cuidado com ele, né, ainda mais com o futebol brasileiro, que a gente sabe que é jogo sim, jogo também. Joga principalmente pelo lado direito, já falei, né, isso aí eu acho que é um ponto talvez aí negativo pro Atlético em si, no momento que a gente vive, mas pro jogador é positivo, que eu acho que ele é especialista de um lado, isso é muito bom, né.
Se o Atlético não for besta, vai utilizar ele na posição certa. Jogador consistente, criador e ok na destruição de jogadas. Ele não é excelente, ó, concurso, nossa, maravilhoso, mas é um jogador bem ok na questão de destruição de jogada. Agora, o ponto fraco dele, infelizmente, é o ponto fraco que o Atlético vem trazendo direto aí com seus zagueiros, bola aérea. Bola aérea dele não é muito boa. É uma coisa que ele precisa trabalhar, né? Obviamente, da sua época de Flamengo para sua época de atual, ele tem uma melhorada, mas longe de ser a resolução dos problemas da bola aérea do Atlético, tá? E outra coisa, a Liga Turca, ela é bem mais não, mas ela é mais fraca do que a liga daqui do Brasil. Então é difícil você cravar realmente que ele não vai sentir a pressão, que ele vai conseguir retomar. Ele já jogou aqui, então ele sabe como é que é, mas não sei como ele estará atualmente aos seus 29 anos, isso aí é uma incógnita, né? A gente vai ter que ver, mas a liga lá ela não é tão competitiva e tão forte quanto a daqui, tá? Não quer dizer que ela é fraca, tá, gente? Mas é só para efeito de comparação. Então é um zagueiro que está chegando para poder compor ali, né? Não me parece ter sido uma opção basicamente que o Atlético pensou muito para trazer. Ele parece que está só aproveitando ali uma oportunidade de mercado. A não ser que a gente tenha, aí eu estou falando parece justamente porque a gente vai ter que aguardar a movimentação agora no meio de ano. Mas se não sair ninguém, realmente foi só mais uma oportunidade de mercado que o Atlético quis aproveitar achando que teria aí algum retorno especialmente financeiro, né? É um zagueiro que ainda tem mercado. Tomara que chegue, que farde, que jogue bem, que tire a posição e seja melhor, porque quando a gente tem competição dentro de uma posição, vamos supor que não sai ninguém, você vai ter daquele lado direito ali 4 zagueiros, né? Quando que for jogar com 3 zagueiros, você vai ter pelo menos 2 para cada posição. Se chegar um pela esquerda, obviamente que o Alonso saiu. Ou vai sair, né? Ele já anunciou, né? Ainda não saiu aí quando eu tava gravando esse vídeo. Ele tá com a seleção dele, ainda é jogador do Galo. Até porque o Atlético não ia desvencilhar antes da Copa, porque o Atlético ganha dinheiro com isso. Mas se chegar um zagueiro ali pela esquerda, você vai ter 2 zagueiros pela esquerda, mais um menino da base que você pode colocar, 2 centralizados, 2 pela direita, e resolve um pouco os problemas ali, e ainda vai ter uma certa competição. Agora, se ele não for utilizado dessa forma, ainda tem o Natanael também que pode jogar ali na direita, e é mais um que vai entrar nessa competição. Se ele não for jogar nessa forma de 3 zagueiros, aí a competição vai ser maior ainda, porque vão ser 4 jogadores disputando por aquele lado ali. O que nos resta é aguardar, né? E ver como ele chega no Galo, porque isso aqui que eu tô passando, gente, só para lembrar para vocês, é uma opinião baseada no dia que eu gravei esse vídeo para trás. O que vem pela frente, se ele vai se adaptar ou não, como é que ele vai reagir com a camisa do Galo, só o tempo dirá, né? É um zagueiro aí que não vai ficar aparecendo muito, não vai ficar gritando muito, não vai ficar fazendo, pelo menos é o que falou o técnico dele, né? Mas é um zagueiro que dentro de campo vai resolver, e eu acho que é melhor do que o cara que fica aparecendo, sempre não resolve em campo, né? Hoje no Atlético a gente não tem tanto esse cara, mas é bom porque às vezes a galera cobra muito, né? Ah, o cara não se mostra, não mostra vontade. Não, às vezes ele quer mostrar futebol e é o que a gente quer ver, futebol, né? A vontade, isso tudo aí que seja dentro de campo, fora de campo, que ele viva a vida dele. O importante é contribuir com este escudo, o galo mais lindo do mundo, tá certo? É isso, espero ter ajudado, espero ter esclarecido um pouco aí sobre o zagueiro e agora torçamos juntos para que Léo Duarte honre o nome de Minas no cenário esportivo mundial, tá certo? Muito obrigado, se você gostou, se você ficou até aqui, por favor, dá essa moral pra gente. Não esquece de clicar no like, que é muito importante. Inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito. E também, hypa o vídeo, aí embaixo vai aparecer, na hora que você clicar no like, lá na parte de comentários ali, né, do vídeo, vai aparecer ali a opção hypar. Clica nessa aí para ajudar o nosso conteúdo a continuar crescendo, tá certo? Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço e até a próxima, galera. Valeu! Fui! Tchau!